Homens santos inspirados por Deus escreveram a Bíblia para que a palavra chegasse até nós. 1 Pedro 1:21. Assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e instrução na justiça. 2 Timóteo 3,16. Desta forma, ela se torna como uma lâmpada para nossos pés e uma luz que ilumina nossos caminhos. Salmo 119, 105. E ao longo de toda a Escritura, o personagem principal é Jesus. Ele mesmo afirmou: examinai as Escrituras, pois são elas que testificam de mim. João 5,39. Por isso, pregamos a palavra em todo o tempo. 2 Timóteo 4, verso 2. Mensagens de poder. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma Quinta com Péricles Ramos, o seu programa de estudo da Bíblia. Todas as quintas-feiras nos reunimos às 20 horas para estudarmos um pouquinho do grande amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Você já é inscrito? Muito bem. Aproveite agora, deixe seu like. Não deixa para o final não, porque acabamos esquecendo. Eu mesmo já fiz isso. Então, dê seu like agora. E caso você tenha gostado, compartilhe essa mensagem com alguém, envie para um amigo, porque a palavra de Deus precisa ser divulgada. Se é a sua primeira vez aqui no canal, então aproveite, faça a sua inscrição, tá certo? Porque a sua inscrição, o seu like é muito importante, porque essa mensagem, ao ser colocada no YouTube e ver a interação das pessoas, os mecanismos do YouTube começam a divulgar e mais pessoas vão conhecer também dessa mensagem maravilhosa de Jesus Cristo. O nosso convidado de hoje é o pastor Ivair Costa. Eu o conheci alguns anos atrás, ali na Associação Rio Fluminense, que é um departamento, uma área de trabalho da Igreja Adventista no Rio de Janeiro. E eu estava trazendo uma mensagem para os pastores. Após a programação, ele me procurou, entabulamos uma conversa, falamos um pouquinho do interesse comum que nós temos, que é a família. E ele tem bastante material relativo à família, comportamento, sexualidade, relacionamentos e assim por diante. Então, boa noite, pastor Ivair. Seja bem-vindo. Boa noite, Péricles. Tudo bem? Boa noite a todos que nos assistem. Este é nosso amigo pastor Ivair Costa. Pastor, eu já falei do seu canal, mas diga aí o que fala do seu canal. Na realidade, eu tenho alguns blogs, né? São 6 blogs, cada um com uma temática. Então, depois aí a gente pode ver o endereço certinho para divulgar para o pessoal. Mas são blogs. E agora eu tenho também alguns podcasts na plataforma Spotify. E depois a gente pode passar também. Pode falar, pastor. Eu entro lá no Spotify, como é que eu faço? Entro no Spotify, coloco o seu nome. Você vai ter que baixar, né, o aplicativo Spotify e ali procurar o podcast, né? Então tem um podcast que vai estar com o seguinte nome, o meu podcast, Entendes o que lê? Então, colocando essa frase lá na busca, você vai encontrar o podcast e ali a gente vai ter alguns estudos sobre a Bíblia. O senhor falou que tem 6 blogs, né? Com temáticas diferentes. Os blogs já são texto, né? Uhum. Então tem um blog que é O Cristão no Século XXI, tem um outro que fala sobre saúde, tem um terceiro que fala sobre profecias, e aí vai. Cada blog ali com uma temática. Eu recomendo muito, viu? Porque, inclusive, ele me liberou e muitos artigos dele, desses blogs, eu coloquei no meu site, cadadia.com.br, né? Que são excelentes. Mas você tem sexualidade, não é isso, pastor? Relacionamento. Isso, tem um sobre sexualidade. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar depois para você os links certinhos, inclusive dos podcasts. Aí você coloca aí no seu site para o pessoal que está assistindo hoje, né? Acessar via o seu site lá. Tá certo. Muito bem. Pastor, o senhor é pastor há quanto tempo? Eu sou pastor há 14 anos, porque antes de fazer teologia,
eu fiz farmácia com especialização em bioquímica. Então, eu trabalhei 18 anos na área de saúde, no Hospital Adventista Silvestre, ali em Santa Teresa, no Rio de Janeiro. E depois é que fui fazer teologia. Então, estou há 14 anos agora como pastor distrital. E já passei por alguns distritos aí, cuidando das igrejas. E atualmente você está onde? Atualmente eu estou aqui na região dos Lagos, que é Cabo Frio. Eu Ô, cuido das maravilha, hein? igrejas, cuido das igrejas de Cabo Frio, Arraial do Cabo e uma igreja de São Pedro. Então são 7 igrejas ao todo, que nem as 7 igrejas lá do Apocalipse. Apocalipse. E num lugar muito bonito, né? Muito aprazível que acabou. É, Muito bem. Pastor, o senhor fez teologia onde? Foi no NASP, na FADBA? eu fiz teologia ali no UNASP, porque eu sou paulista, e aí meus familiares estavam todos ali em São Paulo, né? Então, muito próximos, então eu fui para São Paulo para também ter oportunidade de ficar próximo da família. Entendi. Muito bem. Seja então bem-vindo, meu amigo. E nós estamos agora ansiosos para ouvi-lo falar, tá certo? Mas antes vamos pedir as bênçãos de Deus? Vamos fazer uma pequena oração. Você que está nos ouvindo aí, então feche seus olhos, curve sua fronte e vamos falar com o Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por todas as tuas bênçãos. Muito obrigado pela oportunidade que tu nos concede de estudar a tua palavra e conhecer um pouquinho mais do teu amor. Por favor, neste momento, inspira o pastor Ivaí, para que a mensagem dele possa ser a tua palavra e possa calar fundo em nosso coração e produzir frutos para a honra e glória do teu santo nome. Essas bênçãos nós pedimos em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pastor, que Deus te abençoe. A palavra é sua. Bom, amigos, é uma alegria estar estudando a Bíblia com vocês, e eu trouxe um tema aqui que fala justamente sobre a palavra de Deus. Eu vou compartilhar uma tela aqui, a fim de que a gente possa estar acompanhando alguns textos e tudo mais, e vocês vão, então, a partir daí também lendo e acompanhando as conclusões aqui, tá bom? Então, o nosso tema é esse aqui, que é o valor das Escrituras. Está dando para ver aí, Péricles? O nosso estudo, então, é baseado nesse tema aqui, ó, o valor dos estudos das Escrituras. E o nosso texto base é Mateus, capítulo 4, verso 4. Está aqui na tela, mas se você quiser acompanhar com a Bíblia, sem problema, vá buscando aí os textos na palavra de Deus. O texto de Mateus 4, verso 4 diz assim: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você conhece, essa é uma frase de nosso Senhor Jesus Cristo, no momento em que ele estava sendo tentado ali no deserto, e é uma declaração fundamental para nós cristãos, porque a gente percebe a centralidade da Bíblia, a centralidade do estudo das Escrituras na vida do cristão. Veja que Jesus diz aqui que a nossa vida, e aqui não é só a vida física, a nossa vida espiritual, ela depende da palavra de Deus. Agora, eu quero chamar a atenção aí para o destaque dessa expressão, toda palavra. Quando Jesus diz toda palavra, ele estava se referindo a quê? Nós dependemos, né, da nossa vida física e espiritual de toda a palavra, mas ele estava se referindo a quê? Então, o nosso estudo vai ampliar um pouco mais essa compreensão. Jesus, ele centralizava muito os ensinos dele e, obviamente, a revelação que ele trazia à humanidade na palavra de Deus. E ele usou algumas expressões como essa daqui, em Mateus capítulo 4, verso 4. Ele usou constantemente, fazendo referência às Escrituras, essa frase, né? Está escrito. Então, ele mencionava muito a palavra de Deus, ele mencionava muito a Bíblia hebraica, no caso, né? Que era a Bíblia do tempo de Jesus, e ele dizia sempre, quando ele ia citar algum texto, ele dizia, está escrito.
Então, é uma ênfase de Jesus nos seus ensinos e na sua revelação que ele quer trazer hoje para nós também. Outra frase que ele usava era essa: quem lê, entenda. Ele usou essa frase muito no contexto de profecias, mas é uma frase muito usada por Jesus e que a gente percebe que ele queria que a gente lesse a Bíblia. Ele queria que a gente entendesse a Bíblia. Veja, é um mecanismo do inimigo das nossas almas, é um mecanismo de Satanás, que a gente pense que a Bíblia não pode ser entendida. E ele também faz esforços para que as pessoas tenham interpretações divergentes. E é por isso que existem, né, muitas denominações religiosas, porque as pessoas acabam interpretando a Bíblia de uma forma divergente, de muitas formas, mas veja que Jesus quer que a gente leia e entenda. Então, essa frase nos ajuda a ter esse tipo de visão sobre o que Jesus queria nessa relação entre crente e Bíblia. Uma terceira frase é uma pergunta que Jesus sempre fazia, quando as pessoas vinham com alguma pergunta textual, alguma dúvida, né, ali sobre a própria revelação e as Escrituras. Ele perguntava assim: nunca lestes nas Escrituras? É como se Jesus se admirasse da ignorância, né, daquelas pessoas, e a gente vê aqui que Jesus espera que nós estejamos lendo as Escrituras. Não é para a gente ter dúvida, não é para a gente ter, né, assim, divergências. E Jesus hoje pergunta para a gente, né, vocês nunca leram as Escrituras? Então, essa é uma prática cristã, né? A vida cristã, o cristão, ele está ali vinculado à Bíblia. Como no nosso texto base, né, de Mateus 4:4, a Bíblia é pão físico e pão espiritual. A Bíblia nos mantém em vida física e espiritual. E nós não podemos nos permitir, né, a não estudar a Bíblia, a não ler a Bíblia. Uma quarta frase que Jesus usava, e que tem a ver aqui com interpretação, e a gente vai desenvolver muito essa questão aqui, nesse estudo que a gente está fazendo. Olha que Jesus perguntava: o que está escrito? As pessoas vinham com questões, às vezes eram até testes, né, que os líderes judeus da época de Jesus, ali no primeiro século, vinham testando Jesus, né? A gente sabe que existia essa dinâmica relacional, né, entre a liderança da igreja judaica e Jesus. Eles testavam Jesus, eles queriam incriminar Jesus, enfim. Mas Jesus chegava e fazia essas duas perguntas: o que está escrito? Como lês? Olha só a ênfase, né? Nessas frases de Jesus, aqui a gente encontra ênfases que ele queria que a gente percebesse. Jesus quer que a gente vá à Bíblia, né? Essa primeira pergunta, o que está escrito? É como se Jesus dissesse assim: olha, vá à Bíblia, o que está escrito lá. Então a gente vê a centralidade que a compreensão do crente hoje tem que ter com o que está escrito. E veja que isso não é fundamentalismo, mas isso é dependência da palavra de Deus. A nossa vida, os nossos conceitos, os nossos princípios dependem do que está escrito. Por isso que Jesus perguntava, né? Diante das questões, testes que traziam a ele, ele dizia: o que está escrito? Você tem que ir à Bíblia. Nós temos hoje que ir à Bíblia. E muito dos nossos problemas, dúvidas, questionamentos, crises espirituais, crises relacionais, emocionais, muito seria desvendado, solucionado com o que está escrito. Por quê? Porque a Bíblia é pão, né? Nem só de pão vive o ser humano, nem só de salário vive o ser humano, nem só de coisas materiais vive o ser humano. O ser humano vive do que está escrito. Por isso que Jesus, né, ele apontava para a sua própria revelação, porque nós entendemos que Jesus, como sendo Deus, né,
Ele é que trazia a revelação aos humanos através das Escrituras. Por isso que ele referencia aqui, né? O que está escrito. E a segunda pergunta aí de Lucas 10, 26, é como lês. Isso aqui tem a ver com interpretação. E a gente vai desenvolver aqui no nosso estudo essa questão de como Jesus entendia a Bíblia, como Jesus lia a Bíblia, e como a própria revelação nos conduz para ler e entender a Bíblia, interpretar a Bíblia. Porque a Bíblia, né, a revelação, ela nos ensina. Veja que a interpretação, ela não vem de fora. A interpretação, o modo de leitura, o modo de entendimento vem de dentro da Bíblia para nós. Então, é por isso que Jesus perguntava, como é que você lê? Porque se nós não seguirmos, né, os princípios de leitura da palavra de Deus, que na teologia é chamado de hermenêutica, a hermenêutica é a ciência de ler o texto sagrado, as escrituras. E a gente sabe que tem princípios. E quando a gente exerce esses princípios, a gente está fazendo o quê? A exegese, ou a boa leitura, porque a gente segue os princípios que a Bíblia estabeleceu, né? E isso que determina aí a hermenêutica, a ciência da boa leitura. Veja aqui, ó, a gente vê esse texto de Lucas, capítulo 24, verso 27, Jesus, como é que ele lia, como é que ele usava a Bíblia para explicar algo. Esse episódio é o episódio logo depois da ressurreição de nosso Senhor Jesus, né? Ele se aproximou de 2 discípulos que estavam indo para Emaús, e aí ele começou a explicar, né, a questão do Messias para aqueles 2 discípulos. E o texto diz aí, ó, começando por Moisés e todos os profetas. Ele começou pelo Pentateuco, que é o que a gente conhece como os escritos de Moisés, né? Os judeus chamavam de Torá, os 5 primeiros livros, ou a lei, né? Então ele começou ali, de Gênesis até Malaquias, porque Malaquias é o último dos profetas. Então veja, e ele explicou. Então isso aqui é um princípio. Esse é um princípio da hermenêutica para uma boa leitura, para uma boa exegese do texto bíblico. Nós temos que usar o quê? Toda a Bíblia. Porque a Bíblia mesmo, ela vai se responder, a Bíblia vai se elucidar, a Bíblia vai trazer, né, a compreensão daquilo que ela está colocando. Veja, é a revelação da palavra de Deus. Então, aqui a gente tem já um princípio, que Jesus mesmo, né, Jesus é o grande intérprete. Jesus é o grande intérprete da palavra de Deus. Então, a gente vê que, como ele estudava a Bíblia. E você vai perceber que a gente vai passar por vários textos aqui, seguindo esse princípio. A gente vai usar alguns livros da Bíblia, porque a gente entende que esse princípio nos faz entender de que, para a gente ter um bom entendimento da palavra de Deus, a gente precisa circular pelos livros, procurando as mesmas temáticas, né? E se a gente vai falar de ressurreição, então Gênesis tem que falar, a gente tem que ir a Gênesis para ver o que é o primeiro livro, né? O livro das origens fala sobre a ressurreição, a gente tem que ir aos profetas, enfim, deu para perceber aí qual é o princípio de leitura, né? Olha aqui, como é que Jesus agora usava as escrituras? Esse é um episódio aqui, é um texto do primeiro sermão de Jesus, é o Sermão do Monte, é a primeira fala de Jesus depois que ele volta do deserto e começa o seu ministério. E ele diz assim, não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Tem muita coisa nesse texto, mas o meu destaque é quando Jesus diz, lei e profetas. O que Jesus estava querendo dizer com essa expressão, lei e profetas? Uma das coisas aqui é que Jesus usava o Antigo Testamento, né? A Bíblia hebraica do seu tempo. Veja que Jesus, quando veio, ele era Deus, né? Ele deu a revelação do Antigo Testamento. Ele podia ter originado uma nova revelação, mas ele referencia o Antigo Testamento. Ele referencia
e usa o Antigo Testamento para trazer agora as novas verdades que também ele acrescentou, né? E quando ele usava essa expressão lei e profetas, é porque o Antigo Testamento na época de Jesus, a Bíblia hebraica do tempo de Jesus, ela era dividida em 3 seções. É como se fosse 3 divisões. Haviam rolos, né? 5 rolos da lei, o rolo de Gênesis. A gente sabe que na época de Jesus a Bíblia era em rolos de couro, né? E aí tinha o rolo de Gênesis, o rolo de Êxodo, e aqueles 5 rolos eram a lei, o que os judeus chamavam de Torá. Havia o rolo dos escritos. Ruth, Esther, Daniel estava aqui, né? Os judeus colocaram os escritos de Daniel nessa seção. Salmos, Provérbios, Jó, Eclesiastes, Cantares. Essa era a seção dos escritos. E tinha os profetas, que vai de Isaías a Malaquias, com exceção aí de Daniel, que estava nos escritos. Então, veja, a gente vê, né, quando Jesus ele começa o seu primeiro sermão, ele referencia-se ao Antigo Testamento. A Bíblia hebraica que Jesus usava é o nosso Antigo Testamento. Daí a gente entende, né, o verso anterior que a gente leu aí, que ele disse que ele não veio abolir a lei e os profetas. Jesus não veio abolir o Antigo Testamento. Pelo contrário, a gente vai ver aqui, na ampliação do nosso estudo, que ele constantemente se referia à revelação do Antigo Testamento. Agora, eu me lembrei aqui de um detalhe para a gente entender algo aqui. Existe na sua Bíblia, né, uma divisão, e essa divisão é a divisão do Antigo e do Novo Testamento, né? É uma página aí que alguns têm na Bíblia como estando em branco, né? Mas essa divisão, assim como a divisão de versículos feita lá no século XVI, isso aqui é uma divisão que foi feita pelos humanos, pelas pessoas. E isso não pode ser, né, um princípio para a gente, um princípio hermenêutico para a gente dizer, ó, isso aqui não é válido, o antigo, e isso aqui é o novo, é o que é válido. Porque essa divisão aqui, ela é apenas para a gente entender, né? É uma questão educativa, ali, para a gente, pedagógica, para a gente entender que um período é antes de Cristo, um período é depois de Cristo, assim como os capítulos e versículos, melhor, né, o texto. Mas eles não querem dizer algo que é uma separação e que isso exclui algo. Não. A gente vê Jesus usando, né, aqui o Antigo Testamento. Olha aqui, como Jesus ensinava as Escrituras. É um episódio em que Jesus foi questionado sobre qual era o maior mandamento da lei. E aí Jesus cita 2 mandamentos, os 2 grandes mandamentos. Jesus cita esse aqui, que é de Deuteronômio capítulo 6, verso 5, ame o Senhor teu Deus, e Jesus cita um de Levítico 18, que é ame o próximo. Aqui em Levítico 19, 18, tem 3 mandamentos em um só verso. A última parte fala lá, ama o seu próximo como a si mesmo. Então, veja, Jesus está ensinando, né? Ele foi questionado, qual é o grande mandamento da lei? Aí ele vai ensinar. Jesus poderia ter criado algo, né? Revelado algo novo. Ele é o autor da palavra de Deus, né? Ele é o autor da revelação das Escrituras, mas veja ele referenciando. Ele usando um texto de Deuteronômio e ele usando um texto de Levítico, os 2 grandes mandamentos da lei. Uma outra compreensão que a gente precisa ter aqui é que Jesus não está resumindo a lei. A pergunta era, qual era o grande mandamento?
E se a gente ler, né, todo o texto ali de Mateus 22, ali aonde está o relato, a gente vai ver que Jesus cita dois grandes mandamentos. Jesus não está resumindo. Ele está destacando dois grandes mandamentos, que era amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amar o próximo como a si mesmo. Né? Mas veja o uso aí, como que Jesus ensinava? Ele ensinava usando o Antigo Testamento, e é assim que a gente tem que aprender a ler as Escrituras, né? Ou se você vai ensinar as Escrituras, você tem aqui o método de Jesus, é um princípio que ele nos trouxe, né? Um outro episódio aqui é, ainda como Jesus ensinava as Escrituras, é o episódio quando chegam para Jesus e fazem essa pergunta aqui, ó, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Você vai se lembrar, é aquela história do jovem rico. E aí, o que Jesus diz? Veja, essa é uma questão super importante, né? Quem é que não quer saber como que a gente tem que fazer para alcançar a vida eterna, né? Então, Jesus diz assim, se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E aí a pessoa que fez a pergunta, quais? Aí Jesus responde com esse texto aí. O que é esse texto? Jesus estava criando ali algo, né? Ele revelou algo de novo? Não. Esse texto é o texto de Êxodo, capítulo 20, versos 12 a 16, e o texto, novamente, de Levítico 19 e 18, que nós acabamos de trazer. Né? Olha aqui, ó. O texto de Êxodo 20, não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, é o texto ali de Êxodo 20, e aí ele cita Levítico, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então, veja, Jesus está ensinando uma verdade, é uma verdade espiritual, como nós iremos alcançar a vida eterna. E ele cita o Antigo Testamento, a revelação ali do Antigo Testamento. Não é algo velho, ultrapassado, não, é algo antigo, é as origens, né? Gênesis é as origens, as nossas origens. Como é que a gente vai descartar as nossas origens? Você percebe? Então, a gente vê aqui como Jesus ensinava, como é que Jesus lia, como é que Jesus interpretava. E aí a gente vai agora ver alguns textos dos apóstolos. Aqui a gente tem um texto, em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, é um texto de Paulo, escrevendo a um jovem, o jovem Timóteo, e ele escreve assim, numa seção ali da carta. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A gente tira algumas conclusões aqui, olha. Olha como Paulo, ele concorda com Jesus. Quando ele usa a expressão toda a escritura, ele está dizendo ali sobre Antigo e Novo Testamento. Quando ele escreveu essa carta a Timóteo, era aproximadamente aí o ano 55, né, entre 55 e 60. Os estudiosos não batem o martelo para a data correta, né, da carta. Mas era entre o ano 55 e o ano 60 da nossa era, depois de Cristo. E ele diz assim, toda a escritura. Veja, o Antigo Testamento já estava formado. E havia ali o Evangelho de Marcos, que foi o primeiro a ser escrito. Havia o Evangelho de Mateus. Lucas não havia escrito ainda o seu Evangelho. Lucas estava escrevendo, elaborando ainda o livro de Atos. Havia algumas cartas de Paulo. Essa estava em plena elaboração, né? A de carta de Timóteo. E ele diz assim, toda a escritura. É claro que está incluído ali o Novo Testamento. Mas veja, está incluído tudo. E veja que Paulo não diz assim, olha, o Antigo e o Novo. Não, ele diz toda a Escritura. Porque a Bíblia, né, é um organismo vivo, que a palavra de Deus é viva, único.
Então, como eu disse, essa divisão antigo e novo, né, não é uma divisão assim que a gente chega e fala, não, isso é para descartar aquilo e ser válido isso. Não, é uma questão didática apenas, porque aqui a gente tem as escrituras, é toda a escritura, é toda a revelação, né, é toda a palavra de Deus. E como ele diz, né, são úteis, é para o ensino. Então, a gente vê esses detalhes aqui, né? O tempo em que foi escrito esse texto, a divisão do Antigo e Novo Testamento. Um segundo ponto, ainda no texto ali de 2 Timóteo. Ele diz assim, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação. Veja, nós necessitamos de estudar a Bíblia. Então, você que acompanha, né, aqui as lives do Péricles, excelente, é isso que Deus quer. Deus quer que você abra a Bíblia todos os dias. Deus quer que realmente você esteja estudando. Por quê? Porque Deus quer te ensinar, Deus quer te repreender, Deus quer te corrigir, Deus quer te educar. Esse é o objetivo da palavra de Deus. Um terceiro ponto, ainda no texto de 2 Timóteo ainda. Essa frase aí, a fim de que o servo de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Essa é a finalidade da Bíblia, perfeição, ou retorno da imagem e semelhança divina no ser humano. Né? A Bíblia é um organismo vivo, ela é um organismo vivo, Jesus diz, né? É a palavra viva, e aí ela tem algo a fazer em nós, que é esse retorno da imagem e semelhança que Deus criou lá, o ser humano, em Gênesis capítulo 1. E quem que faz esse retorno à imagem e semelhança de Deus? É a palavra de Deus. E o estudo da Bíblia nos habilita a vida, né? A todas as esferas da nossa vida, seja a esfera relacional, a esfera profissional, a esfera de entretenimento, todas as esferas da nossa vida. A esfera física, de saúde, a Bíblia fala muito de saúde, enfim. O objetivo da Bíblia, a finalidade da Bíblia é que nós tenhamos uma vida perfeita, perfeitamente habilitada em todas as áreas da nossa vida. Você percebeu aqui a importância, a centralidade da palavra de Deus em nossa vida? Por isso que Jesus diz, ó, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus está dizendo, olha, era uma oração de Jesus, né, esse texto. Ele está orando para que o Pai nos santificasse através da Bíblia. Então, quem lê muito a Bíblia, Deus opera a santificação muito na vida desse crente. Quem não lê a Bíblia, não está sofrendo a santificação e o poder de Deus na sua vida. Você percebeu isso? Olha o texto de 2 Pedro agora, né? Aqui é a visão dos apóstolos sobre as Escrituras. A gente viu aqui um texto para o texto de Paulo, né? Agora a gente vai ver o de Pedro. Ele diz assim, ó, temos ainda mais segura a palavra profética e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Estrela da alva aqui é Jesus nascendo em nós. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia das Escrituras provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 19 a 21. Alguns destaques aqui, ó. Nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Tudo saiu da mente de Deus. Não há conclusões humanas, mandamentos falhos. Não há como a gente chegar e falar, não, isso aqui é Moisés, não é mais válido. Não, é a mente de Deus, são declarações de Deus. Né? Ah, não, isso aqui é Tiago, não serve. Não. Tudo saiu da mente de Deus. Não há conclusões humanas ali, né? Não provém de interpretação de Tiago, não provém da interpretação de Moisés. Eles eram apenas escritores. Olha aqui, a segunda
Segundo ponto, nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Então, o que está escrito na Bíblia é de origem divina. Tudo, né? De Gênesis a Apocalipse. É a revelação da palavra de Deus, é a revelação de Deus, né? A palavra de Deus para nós. E os escritores bíblicos não colocaram a opinião deles nos textos. Eles eram apenas a caneta de Deus, ou a pena de Deus. Eles escreveram, né? Mediante a cultura que eles estavam imersos, o tempo que eles estavam ali imersos. Mas veja, as ideias e o pensamento são de Deus. E a terceira conclusão aí no texto de Pedro. Homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. A Bíblia é a união do humano com o divino. Então, o que tem de humano ali nas Escrituras? O tempo, a cultura, né? A carga ou a bagagem do escritor, mas em termos de expressão escriturística. Por quê? Porque a ideia, né, os princípios, tudo vem de Deus. Então, a Bíblia é uma união do humano com o divino. Deus inspirou o pensamento dos escritores e eles expressaram isso em linguagem humana, com a bagagem que eles tinham, do tempo e da cultura. E a cultura, a gente sabe, né? Do Antigo Testamento ali era a cultura hebraica, do Novo Testamento ali era a cultura judaica, ainda com alguns elementos da cultura grega. Por exemplo, né? A linguagem escrita no Novo Testamento é a língua grega. E aí vai, para a gente entender, né? Essa questão aí da união do humano com o divino. E o verdadeiro autor da Bíblia é o Espírito Santo. Então, veja, não há como a gente pensar verdades e escolher verdades para viver. A palavra de Deus é um todo. Conclusão aqui, amigos. A Bíblia é a vontade de Deus, aliás, é a vontade de Deus que nós estudemos as Escrituras. Então, você tem que estudar a Bíblia. Faz bem estar aqui, acompanhando esse canal, essas lives. É a vontade de Deus. Deus tem algo a fazer em sua vida, né? Para que você tenha uma vida perfeita e esteja perfeitamente habilitado para essa vida aqui neste mundo. E isso ele vai fazer através das Escrituras. Segundo ponto da nossa conclusão, Jesus não deixou a forma de interpretar as Escrituras. Então, a forma de interpretar não vem do teólogo. A forma de interpretar não vem do estudioso, ou não vem dos escritores e teóricos religiosos. Não. Jesus nos deixou a forma de interpretar as Escrituras. Você percebeu isso, né? A gente tocou superficialmente nisso. E a terceira conclusão é que a Bíblia se explica a si mesma. Por quê? Porque é o Espírito Santo. O verdadeiro autor da Bíblia é o Deus Espírito. E aí, ele está explicando a própria Escritura. A Bíblia se explica. A gente percebeu isso nos textos, né? O meu apelo é que você estude um capítulo da Bíblia por dia. Tem esse site aí, esse é um projeto que estuda um capítulo da Bíblia por dia. Hoje, eu li Deuteronômio capítulo 6. Então, milhões de pessoas ao redor do mundo leram um capítulo da Bíblia por dia, que foi Deuteronômio 6. Você pode acompanhar nesse site que está aí, alguns comentários. E no YouTube, se você der uma busca lá sobre Reavivados por Sua Palavra, que é o nome do projeto, você vai encontrar vídeos de vários pastores e eles vão estar lá expondo a palavra de Deus. Então, estude um capítulo da Bíblia por dia e permita que Deus possa estar agindo na sua vida. Deus abençoe a todos, Deus ilumine a todos. Eu vou fazer uma oração com você. Querido Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela revelação da tua palavra. Obrigado pelas Escrituras, Senhor. Obrigado porque tu nos ajuda a entender a tua vontade para a nossa vida. E nós te pedimos um coração desejoso da tua palavra. Coloca em nós o desejo de estudar a tua palavra. Coloca em nós o desejo de diariamente procurar a tua palavra.
Que tu nos abençoe assim, nós te pedimos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Olha que estudo maravilhoso, pastor. Muito, mas muito obrigado mesmo por trazer esse estudo para nós, mostrando que a palavra de Deus é a palavra da vida, é a palavra que transforma, né? Através do Espírito Santo, somos transformados, modificados pelo estudo da palavra. Que Deus abençoe o seu ministério, sua família, pastor, e espero que muito em breve possa voltar aqui, tá ok? É só convidar. E a você que nos assistiu até agora, muito obrigado por sua companhia. Que Deus te abençoe. E vamos terminando aqui, felizes, alegres, pelo amor maravilhoso de nosso Deus, demonstrado através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe e até a próxima semana em mais uma Quinta com Péricles Ramos. Homens santos inspirados por Deus escreveram a Bíblia para que a palavra chegasse até nós. 1 Pedro 1:21. Assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e instrução na justiça. 2 Timóteo 3,16. Desta forma, ela se torna como uma lâmpada para nossos pés e uma luz que ilumina nossos caminhos. Salmo 119, 105. E ao longo de toda a Escritura, o personagem principal é Jesus. Ele mesmo afirmou: examinai as Escrituras, pois são elas que testificam de mim. João 5,39. Por isso, pregamos a palavra em todo o tempo. 2 Timóteo 4, verso 2. Mensagens de poder.